Bom, pessoal, agora nós vamos continuar falando sobre as grandezas fundamentais. Eu tinha falado sobre o espaço, o tempo, e comecei a falar sobre matéria, né? Ah, o espaço, então, ele pode ser visto, trabalhado em uma dimensão. Nesse caso, só conseguimos medir distância. Ele pode ser trabalhado em duas dimensões, exemplo, o plano aqui do quadro. Nesse caso, eu posso trabalhar distâncias e áreas. São grandezas físicas, tá, gente? A área vai ser sempre a unidade ao quadrado, né? Posso trabalhar também em três dimensões. Aí eu tenho distância, área e volume. Se eu olhar o espaço em três dimensões, eu posso trabalhar essas três coisas, né? Área, volume e distância. Bom, volume a unidade é o cubo, ou a gente usa litros, né? Ah, bom, eu falei do tempo também. A definição de espaço, é difícil a gente definir o espaço, né, pessoal? Mas é isso aí, ó. O tempo, depois eu falei do tempo. O tempo é relativo. Eu falei que depende de duas coisas para o tempo passar diferente para pessoas diferentes ou para lugares no espaço diferente, né? E o estar a velocidade altíssimas, velocidade relativísticas, velocidade baixas, comum do nosso dia a dia, não vai mudar nada. E eu tenho que estar também perto de um campo gravitacional grande. Então, ó, o que disse o Einstein sobre o espaço? O Newton disse que dois corpos de massa, né? Massa, com matéria, né? A gente começou a falar de matéria. Então, dois corpos possuem massa. Então, eles vão se atrair uma força chamada força da gravidade. Então, eu tenho uma nave espacial e uma pessoa do lado de fora. Se eu esperar tempo suficiente, essa pessoa está aqui, digamos que ela está orbitando, ou ela está próxima à nave. Ela vai ser atraída pela nave, né? E ela vai atrair a nave vai atrair ela. Isso chama-se força da gravidade, né? Mas o que o Einstein falou, que não é bem assim. Essa força, na verdade, não é uma força. O que o corpo faz, ele vai deformar o espaço, né? Então você imagina um espaço como um tecido mesmo. Você olha nessa direção, você vê um tecido estendido. Se você olhar assim, você vê o tecido assim. Então, você joga um corpo ali, a Terra, o Sol, esse corpo, ele deforma o espaço, tá? Dessa forma. Então, ó, você tem a Terra aqui, ó, o espaço tá deformado. Então, aí você tem que nem um lençol esticado, você joga, se você jogar uma lua aqui, por exemplo, ela vai ficar girando. No lençol não dá, porque o lençol, como tem atrito, né, a bolinha acaba caindo para baixo. Aqui não. Aqui, como não tem atrito, né, a Lua fica indefinidamente circulando a Terra, né? Então, mas não que o Newton estava errado, é só uma maneira diferente de ver as coisas, né? No fundo ele estava errado, sim, né? Mas não tira a genialidade do Newton, né? As três leis que ele descobriu, elas
descrevem o nosso mundo perfeitamente. O mundo macroscópico, o mundo das baixas velocidades. Tá? Agora, se chega perto de um corpo de extrema massa, com muita matéria, aí já muda as coisas, tá? Então o tempo vai passar mais lentamente para uma pessoa que está viajando a altas velocidades. Para ela não vai parecer diferença nenhuma. Agora, para quem está fora, a pessoa vai ver que o relógio lá dentro, o tempo lá dentro está passando mais lentamente. Bom, aí eu falei da matéria. A matéria que nos rodeia, né, ela é constituída por átomos. Esses átomos são constituídos por 3 partículas, né? Prótons, nêutrons e elétrons. O próton, o nêutron e o elétron. Nêutron e o elétron. Bom, gente, ó, se eu olhar um átomo, ele vai ter um núcleo, né? E aqui a primeira camada da eletrosfera, o elétron girando aqui. Se tiver mais elétrons, aqui o núcleo, não confunda com o nêutron, né? Vamos pôr prótons e nêutrons aqui, vai. Próton no núcleo. Então, ó, esse núcleo, ele está relativamente longe desse elétron, tá? Relativamente falando, lembra que isso aqui é uma bilionésima vez do metro. Eu dividi o metro em 1 bilhão de vezes. Eu dividi por 1000, deu 1 milímetro. Eu dividi por 1000, deu 1 milímetro. Por 1000, deu 1 micrômetro. Eu dividi o micrômetro por 1000, deu 1 nanômetro, né? Então, ó, é 1 bilhão. Então, uma bilionésima parte do metro, tá? E aqui é uma trilionésima parte do metro. Então, ó, se o núcleo do átomo fosse do tamanho da caneta aqui, ó, do tamanho da caneta, o elétron estaria dando volta no quarteirão aqui da minha casa, né? E esse espaço entre o núcleo e a primeira camada do elétron, não existe nada, é vazio, é o vácuo. Então, a matéria, ó, é constituída por 99,9% de espaço vazio, né? Então, ó, então onde fica a massa da matéria? A massa da matéria fica nessas partículas aqui, ó. Principalmente aqui, pouquinho aqui, ó. E a maior parte aqui, tá? Então o que me impede se a matéria é feita de vazio, o que me impede de eu afundar no chão? As camadas elétricas, as camadas eletrônicas aqui dos elétrons. Elétron repele elétron, tá? Aliás, nós vamos ver isso aí no 3º ano. Carga elétrica, né? Carga elétrica de mesmo sinal se repelem, né? Bom, gente, então a matéria é feita de vazios. Eu tenho... E todos os átomos, todos os tipos de átomos, a única diferença entre eles é assim, ó. Se eu tenho um próton, eu tenho o átomo de hidrogênio, né? Se eu colocar mais um próton no núcleo, eu tenho o átomo de hélio. Aí eu vou aumentando o número de prótons, eu vou tendo outro elemento químico diferente, né? E se eu olhar na tabela periódica, são mais de 100, 106, 107 elementos químicos diferentes, né? Cada elemento com um próton a mais do que o outro, né? Aí, para eu ter estabilidade no núcleo, eu vou acrescentando. Eu não, né? Quem faz isso são as estrelas, né? Que produzem átomos mais pesados. No começo só tinha hidrogênio, né? No começo da estrela. Depois ela vai produzindo átomos mais pesados, tá?
à medida que eu vou acrescentando elétrons, prótons ao núcleo, eu tenho que acrescentar também nêutrons para dar estabilidade ao núcleo. Alguns elementos químicos não possuem a mesma quantidade de prótons e nêutrons, tá? Então eles são radioativos, o urânio, o césio e outros, né? Bom, o que a matéria tem que nos interessa? A matéria possui massa. Quais dessas 3 partículas que possuem massa? Todas elas possuem, né? Só que esse aqui é 1800 vezes mais leve do que esses dois aqui, ó, tá? O nêutron ele é formado pela fusão, pela junção de um próton com um elétron. No começo do universo só existia prótons e elétrons, né? A matéria é criada sempre aos pares, mas cria-se um próton, um antipróton. Lembra que precisa de energia para criar matéria, né? Com energia eu consigo fazer muita energia, fazer um próton, um antipróton, um elétron, um antielétron, tá? Matéria e antimatéria. Uma das questões fundamentais da física moderna é onde está a antimatéria criada lá no início do universo. Só sobrou matéria. A antimatéria desapareceu. É uma das questões da física moderna, da astrofísica, né? Bom, aí essa matéria se aglutinou pela gravidade e formou a estrelas, formaram estrelas. Essas estrelas começaram a fundir próton com próton, próton com elétron, formando um nêutron, e começa a produzir hélio, né? Hélio. Então, no começo, hidrogênio, depois começa a aparecer os átomos de hélio. E aí, quando a estrela vai entrar em processo de explosão, supernova, né? Uma estrela gigante, ela depende do tamanho, né? Algumas viram supernovas, explodem, outras acabam virando buraco negro. Elas colapsam sobre o seu próprio peso e viram buraco negro, né? Essas estrelas que explodiram lançaram elementos químicos por regiões enormes do espaço, né? E aí começa a formar outras estrelas. Sobrou muito hidrogênio ainda. Mas aí sobrou também ferro, sobrou carbono, oxigênio e outros elementos, né? Então, ó, prótons possuem massa e carga elétrica. Outra coisa que nós vamos... Carga elétrica. Nós vamos usar outra característica da matéria que nos interessa, né? Possui massa. Gente, ó, não possui carga elétrica. E essa aqui possui massa, cerca de 1800 vezes menor do que a do próton. Então, o nêutron ele tem uma massa levemente maior do que a do próton, né? Porque a massa se soma, né? Mas aí, ó, é um processo de liberação de energia também. Então, a soma das massas não dá a massa do nêutron, porque parte da massa vira energia, tá? Mas é pouquíssimo, tá? Aqui é do próton. Vírgula, possui carga elétrica. De sinal oposto, tá? Se esse é positivo, esse é negativo. Isso aí é questão de escolha só. Carga elétrica, tá? Essas duas partículas, essa aqui
foi descoberta antes, depois essa aqui, tá? Essa aqui já estava na década de 20 ou 30, agora não me lembro, quando foi descoberta, porque ela não tem carga elétrica. Essa daqui já século XIX, tá? Essa aqui antes ainda, né? Essa aqui foi descoberta por último, o nêutron, porque ele não tem carga, é mais difícil de detectar, tá? Então, muito bem, gente, ó, matéria é formada por massa e essas partículas aqui possuem massa e carga elétrica, tá? Os detalhes maiores aqui vocês vão ver em química, né? Algumas coisas. E depois a gente vai usar o quê? A massa, propriedade da espaço-tempo. No começo vamos usar espaço e tempo para definir movimento, né? Velocidade. Depois, quando entrar a lei de Newton, a segunda lei de Newton, nós vamos usar a massa também. A massa é medida em quilograma. Carga elétrica é medida em coulomb, tá? Muito bem. Qualquer coisa, pergunta na descrição do vídeo. Até mais.